leite está sob crescente pressão para se tornar mais sustentável. Um dos grandes desafios é a emissão de metano pelos ruminantes, especialmente as vacas leiteiras. Esse gás possui capacidade de aquecimento global 28 vezes maior que o dióxido de carbono e representa também uma perda de energia para o animal, já que parte da energia consumida na dieta é perdida em forma de gás metano. Em sistemas de produção de leite, seja no confinamento ou a pasto, reduzir a emissão entérica do gás metano melhora a eficiência alimentar, ou seja, o animal vai gastar mais energia para produzir leite do que para a formação de gases. Dessa forma, a integração entre estratégias nutricionais e seleção genética de animais mais eficientes ou de menor emissão de metano surge como um caminho promissor para o avanço da pecuária leiteira sustentável. Mas afinal, o que é o metano? Nos ruminantes, o metano é produzido no rumen, durante a fermentação microbiana dos alimentos, e é eliminado principalmente por eructação. Representa a perda de 2 a 12% da energia da dieta. Na zootecnia, o metano é importante porque afeta a eficiência alimentar, o desempenho animal e as emissões ambientais, sendo um indicador importante para estudos na nutrição e no melhoramento animal. A metanogênese entérica é o processo biológico de produção de metano que acontece dentro do sistema digestivo dos ruminantes, como por exemplo vacas, bois, ovelhas e cabras. No rumen dos bovinos, micro-organismos degradam carboidratos de foragem e concentrado, gerando ácidos graxos voláteis que são usados pelos animais como fontes de energia. Durante essa fermentação, há a produção de hidrogênio e dióxido de carbono, onde as arcas metanogênicas usam esse hidrogênio e carbono para a formação de metano, que é então expirado. Portanto, quanto mais hidrogênio sobrar ou quanto mais lenta for a passagem ou digestão, mais favorável será a produção de metano. Além disso, dietas ricas em fibras com baixa digestibilidade favorecem uma maior produção de metano, pois elas promovem uma fermentação mais lenta e uma maior produção de hidrogênio. Por outro lado, dietas mais digeríveis com maior proporção de amido ou lipídios podem deslocar a fermentação para vias que consomem hidrogênio, como por exemplo o propionato, e assim reduzir o metano. Além da nutrição, fatores como taxa de passagem da dieta, massa do rumen, volume de alimentos ingeridos, microbiota ruminal, manejo entre pastagem e confinamento também influenciam a emissão do metano. O estágio fisiológico do animal influencia muito a produção de metano, porque ele altera o consumo, a fermentação ruminal e a eficiência da dieta. Em vacas leiteiras, no início da lactação, o consumo e a fermentação microbiana aumentam bastante. Então o metano absoluto pode aumentar. Porém, como a produção de leite é alta, a intensidade de metano por litro de leite diminui, mostrando um animal mais eficiente. Já no final da lactação, a produção cai mais rápido do que o consumo, e por isso aumenta a intensidade de metano, mesmo que a emissão diária seja menor. No gado de corte, esse efeito aparece principalmente na fase de cria, recria e engorda. Bezerros mais jovens, em crescimento inicial, produzem pouco metano, pois comem menos e fermentam menos. Na recria, especialmente a pasto, os animais recebem uma dieta muito fibrosa e com digestão mais lenta, fazendo com que aumente a produção de metano, onde essa fase será a de maior emissão por dia. Na terminação, o resultado depende do sistema. Em confinamento, dietas ricas em concentrado geram menos metano por quilo de ganho de peso, porque o ganho é rápido e a fermentação é mais direcionada ao propionato. Já em terminação a pasto com muita fibra e crescimento mais lento, a intensidade de metano costuma ser maior. A gestação também interfere, pois matrizes de leite e de corte no final da gestação têm uma maior fermentação, mas como elas não produzem leite nem ganham peso rapidamente, a eficiência ambiental é menor. Assim, tanto na pecuária leiteira quanto na de corte, entender o estágio fisiológico é essencial para ajustar a nutrição e interpretar corretamente os valores de emissão. Estudos recentes revelam diversas estratégias com bons resultados. A inclusão de aditivos inibidores da metanogênese, como o 3-nitroxilpropanol, tem mostrado reduções de até 30% nas emissões do metano entérico em vacas leiteiras, e sem prejuízo na produção de leite. O aumento de lipídios ou óleos vegetais na dieta também apresenta um efeito positivo. Meta-análises indicam que a suplementação moderada de gordura reduz a emissão de metano por unidade de leite produzido. Contudo, é necessário ter cautela, pois o excesso de lipídios pode afetar a digestibilidade da fibra e também a ruminação. Outra estratégia envolve o uso de forragens com taninos ou leguminosas de rápida passagem ruminal, que tendem a gerar menor produção de metano devido à menor fração da fibra indigestível e maior taxa de passagem. O ajuste da proporção volumoso-concentrado e a melhoria da qualidade do volumoso, com silagens bem fermentadas, fibras mais digestíveis e menor tempo de retenção ruminal, também são exemplos de práticas eficientes. Por fim, há evidências de que a nutrição mineral e o estágio de lactação influenciam a intensidade das emissões de metano, sugerindo que ajustes nutricionais, conforme a fase produtiva do animal, podem contribuir com a maior eficiência energética e menor impacto ambiental.
Oi pessoal, boa tarde. Com relação à utilização de lipídios para a formulação de dietas com o intuito de mitigar, de reduzir a produção de metano, a ideia é que o uso dos lipídios em substituição à parte das fontes de carboidratos solúveis modifique o processo de digestão ruminal e, consequentemente, reduza a produção de metano dentro do rumo. A gente não tem mais o conceito de lipídios na dieta, mas sim a gente passou-se a considerar a partir dessa edição do NASEM a proporção, a quantidade de ácidos graxos nas formulações de dietas de vacas leiteiras. Para ruminantes, para bovinos de corte, ainda segue o conceito do extrato etéreo, que engloba todos os tipos de lipídios presentes na dieta. Logicamente, visando o menor impacto possível na digestibilidade das outras frações da dieta, especialmente a fração fibrosa das dietas, que vão servir também como fonte de energia para os animais ruminantes. De modo geral, a recomendação prática é de que o percentual de extrato etéreo na dieta dos ruminantes não ultrapasse 7%. Mas para vacas leiteiras, especialmente de alta produção, a ideia é que a proporção de ácidos graxos insaturados, que é dada pela soma de ácidos graxos saturados e poliinsaturados, não seja maior do que 3% na dieta. Então o objetivo é formular de modo que a proporção de ácidos graxos insaturados seja no máximo de 3%, dentro de um limite máximo de extrato etéreo que não deve ser superior para os ruminantes não deve ser superior a 7% ruminantes. E a presença dos ácidos graxos, no ambiente ruminal, pode mitigar, ou tem efeitos sobre a produção de metano por diferentes vias. Uma delas é que a presença desses ácidos graxos, especialmente os insaturados, vai servir como uma forma de captar hidrogênios livres do meio para o processo de biohidrogenação microbiano, ou o processo de biohidrogenação que acontece dentro do rumen. E quanto mais hidrogênios forem usados em outras vias que não fiquem disponíveis para a produção de metano no rumen, menor será a disponibilidade de hidrogênio para a síntese do gás metano, que é um dos gases aí que compõem ou que exercem o efeito estufa, transformando aí, modificando a nossa atmosfera. Então, a presença de ácidos graxos insaturados induz um processo chamado de biohidrogenação no rumen e, consequentemente, gasta hidrogênios no meio. E a utilização desses hidrogênios libera, ou diminui a quantidade de substrato disponível para a produção de metano a partir das arqueias, que são um grupo de bactérias especializadas na produção desse tipo de gás. Pesquisas com a vaca da raça holandesa mostraram que existem variações herdáveis na produção de metano. As herdabilidades estimadas foram de aproximadamente 0,16 para a produção diária de metano, 0,27 para o rendimento em gramas de metano por quilo de matéria seca ingerida e 0,21 para a intensidade, ou seja, gramas de metano por quilo de leite produzido. Isso significa que há diferenças entre os animais e que parte dessa variação pode ser transmitida geneticamente, ou seja, é possível selecionar vacas que emitam menos metano e sejam mais eficientes. Revisões recentes confirmam que essa variação realmente existe, mas ainda há desafios para aplicar isso na prática, como o custo das medições, a definição dos traços ideais para a seleção e cuidados com correlações genéticas negativas com a produção de leite. Em bovinos da raça Nelore usados para corte, também já foram observadas herdabilidades relevantes, cerca de 0,42 para metano diário e 0,21 para metano residual, mostrando que a genética brasileira tem potencial para avançar nessa área. Por isso, o caminho mais promissor é combinar diferentes critérios de seleção e índice multitraço, unindo eficiência alimentar, produção de leite e baixa emissão de metano. Assim, podemos desenvolver animais mais produtivos e ambientalmente sustentáveis, os chamados animais verdes, do futuro da pecuária. Uma lição importante é que não basta apenas dieta ou genética, o ideal é a combinação das duas coisas. Animais geneticamente mais eficientes ou de menor emissão, aliados a uma dieta bem formulada, podem reduzir significativamente a produção de metano. Por exemplo, se você começa com vacas que já têm menor emissão por genética ou maior eficiência alimentar, as estratégias nutricionais tendem a gerar efeitos mais duradouros e consistentes. Além disso, ao formular dieta para vacas mais eficientes, o nutricionista deve considerar que animais com menor consumo de matéria seca ou maior eficiência alimentar estão entre os que naturalmente emitem menos metano por quilo de leite produzido. Portanto, a nutrição precisa estar alinhada com o perfil genético do rebanho, para que o sistema todo trabalhe de forma equilibrada e sustentável. E claro, um fator que complementa esse equilíbrio é a qualidade das foragens utilizadas na dieta.
Foragens mais digestíveis e bem manejadas podem reduzir a produção de metano por meio de uma fermentação mais eficiente no rumen. Boa tarde. Então, pessoal, o impacto da qualidade da silagem na redução do metano, ela é bem importante, porque a gente tem estudos, né, que comprovam que as forrageiras, principalmente da família das leguminosas, reduzem a emissão de metano, né, nos animais que são alimentados com esse tipo de forrageira. Por quê? Porque essas plantas elas têm menor teor de fibra, têm melhor valor nutritivo na questão de proteína, células com menor teores de fibra que facilitam a degradação. Então, os micro-organismos ruminais vão ter acesso a um alimento de melhor valor nutritivo e conseguem transformar, né, esse alimento em energia rapidamente, sem grandes perdas. E isso faz com que, né, a eficiência microbiana ruminal ela seja aumentada. Portanto, né, a gente tem que buscar, então, dentro da área de pastagens, sempre ofertar alimentos com alto valor energético, né, valor em termos de proteína e redução nos teores de fibra. Então, pastos com idade ideal, com altura adequada, né, para que não ocorra aumento das fibras e, consequentemente, esse alimento permaneça mais tempo no rumen, tornando esse animal menos eficiente na transformação desse alimento, né, em produto animal. Concluindo, definimos que a pecuária leiteira está cada vez mais melhorando para se tornar mais eficiente e mais sustentável. O metano é um dos principais desafios, mas também uma grande oportunidade de inovação dentro do setor. Na zootecnia, o metano é importante porque afeta a eficiência alimentar, o desempenho animal e as emissões ambientais, sendo um indicador importante para estudos na nutrição e no melhoramento animal. E o mais importante é lembrar que sustentabilidade não é só reduzir emissões, mas também aumentar a eficiência. O Brasil vem avançando com políticas e compromissos ambientais, e nós, como futuros profissionais, temos papel fundamental nisso. Produzir leite de forma inteligente é produzir pensando no planeta.